Tá claro aí, irmãos? E por fim, hoje, usando a autoridade do rei. Na semana passada nós vimos João 14:12, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. E ele diz por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Alguns não entenderam isso, então me perguntaram: pastor, aquele versículo eu não entendi. O que Jesus quis dizer no final? Porque eu vou para meu Pai. Simples, irmãos. Naquela época, entenda, não entenda reino hoje. Eu falei isso na mensagem passada. Reino hoje não dá para ter uma noção exata, porque os reinos hoje são parlamentaristas. Tem o rei, tem a rainha, mas de verdade mesmo, quem manda é o primeiro-ministro e o parlamento. Então são só de figura, só ganha dinheiro para viver posudos, tá? Mas naquela época não, rei e rainha tinham obrigações mesmo de defesa, de ordem, de lei e tudo mais. Então pense dessa maneira, reis naquela época. Quando o rei estava presente, príncipe manda. Responde para mim. Quando o rei está presente, príncipe manda? Então você já entendeu. Ele disse: vocês vão fazer o que eu faço, vão fazer coisas maiores ainda, porque eu que sou a autoridade maior, vou me ausentar. Então na minha ausência, a minha autoridade será exercida por vocês. Está claro agora? Amém? Porque eu vou para meu Pai, eu vou me ausentar. Então a minha autoridade vai ficar e vocês é que vão exercê-la. Amém? Isso está claro? Vamos ao texto que eu acrescentei hoje. Atos capítulo 3, versos 6, 7 e 8, que diz: E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. O que eu tenho, o que eu disponho, o que está comigo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O mendigo estava à porta do templo, pedindo esmola, estendeu a mão para os apóstolos. Então Pedro fixou os olhos nele e disse: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas eu tenho uma coisa poderosa, valiosa, e o que eu tenho, a isso eu tenho como te dar: a autoridade do rei. Amém? Levanta-te e anda. E diz a Bíblia Sagrada, que ele, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, eu acho linda essa parte, porque ele não ficou só de pé, ele deu um pinote, deu um pulo, saltando ele, pôs-se em pé, e o quê? E andou, o que mais? Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O milagre tem um propósito. Todo milagre tem um propósito. Qual é o propósito do milagre, irmãos? Glorificar a Deus. Mas no processo do milagre, no processo dele, está corrigir o que está errado. Corrigir aquilo que está causando dor, aquilo que está causando sofrimento. Mas o propósito final é glorificar a Deus. E isso aconteceu com esse homem aleijado. Ele não recebe a bênção e vai embora, como muitos fazem. Você deve conhecer gente que já foi abençoada aqui, abençoada muito, e depois de receber a bênção, não, ele fez o contrário, ele entrou com eles. É o mesmo que dizer, tornou-se um discípulo. Amém? Louvando a Deus. Você vê que Pedro então usa autoridade. Vamos aqui em Atos capítulo 19, verso 11 e 12. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E Deus, pelas mãos de... Quem fazia pela mão de Paulo? Deus. Deus fazia pela mão de quem? De Paulo. Fazia o quê? Maravilhas extraordinárias. Irmãos, aqui eu acho importante essa expressão, porque maravilha já é uma coisa fora do comum. Mas o que seria uma maravilha extraordinária? Coisa forte, coisa tremenda. Amém? De sorte é o 12.
que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam. As pessoas não eram só curadas, irmão. Quando chegava um lenço de Paulo, alguma coisa que Paulo usava, sabe? Não dava para ele visitar todo mundo. Então as pessoas começaram a perceber, não dá para ele ir em todas as casas, não dá para ele visitar todo mundo. Então pegava o lenço dele, levava. Quando chegava com o lenço perto do enfermo, a enfermidade... Diz para o teu irmão, para a tua irmã, a enfermidade não é tua. Não diga minha enfermidade, a minha doença, tua nada. Ela tem que correr da sua vida, fugir de você. Amém? Eu estou dizendo que não deve ir para o médico? De forma nenhuma. De forma alguma. Não há pecado algum e não é falta de fé ir no médico. Pelo contrário, é falta de inteligência não ir. Eu não vou dizer quem, para que não dê a impressão de que eu estou denegrindo. Mas uma grande igreja no Brasil, uma das maiores, tinha um bispo dos grandes dessa igreja, que morreu de uma hora para outra de câncer. De câncer. Porque havia um tumor e ele nunca foi se tratar. Meu irmão, se você tem fé suficiente, não duvide, creia. Milagres existem hoje. Mas se por algum motivo, pela fé, você não alcançou, vai no bisturi mesmo. Arranca-se a miséria de você e seja feliz. Amém? Tá claro? Guardar a doença não é sábio. Paulo, esse aqui, que os seus lenços curavam, ele mesmo disse a Timóteo, Timóteo, deixa eu usar a minha expressão, tá? Deixa eu parafrasear, porque eu gosto de parafrasear. Ele disse para Timóteo, vem cá, pastor Manuel, rápido, mas tem que ser rápido. Você vier no passo do gado, não dá tempo não, acaba o culto. Pastor Manuel vai representar Timóteo. Timóteo elegante, né, irmão? Olha aí. Rapaz, coisa boa é casar, né, irmão? Acaba, começa a ficar mais elegante. Terça-feira eu estava ouvindo assim, não, pastor, porque amor disse. Eu digo, olha, amor disse. Deus é bom demais. Olha. Amém. Timóteo era o discípulo principal de Paulo. Como é que Paulo falou com Timóteo? Ele não disse exatamente assim, vou parafrasear como se fosse dois nordestinos falando, né? Amém? Ei, caboclo velho, tá? Toma um xarope, meu. O estômago aí tá ruim, esse estômago aí. Tô vindo daqui. Não é para tomar só água, não tá funcionando, não. Bota um xaropezinho aí, porque tá ruim a cor pra tu aí. Ele mandou, obrigado, Timóteo misturar um pouco de vinho na água para tomar como remédio. Por que ele não curou Timóteo? O lenço dele não curava as pessoas, os outros? Por que ele não usa o lenço? Por que ele mesmo não vai e cura Timóteo? Vai saber. Mistérios, não sabemos. Talvez Timóteo não tivesse essa fé e Paulo não forçava Timóteo a ter essa fé. Não sei. A Bíblia não diz. Só diz que Paulo mandou ele tomar remédio. Então não é pecado tomar. Amém? Tá claro? Também não é errado crer em milagre. E se você puder crer nos dois, melhor ainda. Diga graças a Deus. Diz o texto. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Os demônios saíam apenas quando chegava alguém trazendo um lenço de Paulo. Olha a autoridade do rei aí, irmãos. Olha o que Jesus disse se cumprindo lá atrás. Viu o que ele falou? Crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e o quê? Maiores. Jesus nunca mandou lenço para ninguém. Paulo também não mandou, mas as pessoas pegavam e levavam. E só os lenços curavam enfermos e expulsavam demônio.
Mas era o lenço, pastor? O que você acha? Era os lenços? Nunca foi, nunca vai ser. O que era? A autoridade do nome de Jesus. Amém? E o último texto, para encerrar hoje. Atos 5, verso 15, que eu acho muito forte esse texto. Diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e punham em leitos e camilhas, o povo tudo enfileirado no chão, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. A sombra de Pedro. E se eles estavam botando, é porque com certeza o povo estava sendo curado. Não há registro que a sombra de Jesus curou ninguém, mas a de Pedro curou. Porque está dentro do que o rei disse: vocês vão ter autoridade para fazer ainda mais do que eu fiz. Amém? Amém, irmãos? Quando você puder, quando você tiver tempo, anote. Veja depois no YouTube trabalhos de evangelistas como T.L. Osborne na África. Você vai ver milhares de pessoas sendo curadas na mesma hora. Na mesma hora. Amém? Trabalhos como o do evangelista Kenneth Hagin, milhares de pessoas sendo curadas. Trabalhos como o do missionário Davi Miranda, milhares de pessoas sendo curadas. Trabalhos como o do missionário R.R. Soares, milhares de pessoas sendo curadas. Valdomiro Santiago, milhares de pessoas sendo curadas. Edir Macedo, milhares de pessoas sendo curadas. Irmãos, é apenas a autoridade do nome de Jesus. Esses homens não são e nunca foram poderosos. Sem Deus, eles e eu não somos nada. Mas é a autoridade do rei, e nós temos que viver isso. Viver isso. Esse poder, essa autoridade. Como é possível, pastor? Quando você se aliança com o rei. A autoridade do nome dele passa a fazer parte da sua vida. Experimente repreender os problemas e o mal em nome de Jesus. Experimente. Quando vier perturbação na sua cabeça, na sua mente, a pressão, aquele desespero, aquele medo, experimente repreender isso em nome de Jesus, para você ver. Eu estava na igreja, irmãos, isso eu tinha 17 anos, quase 18, tá? Eu pastoreava nessa época já, e eu lembro que entrou um homem, Ailton, com a peixeira na mão, ele gritou lá de fora: vou lhe matar, pastorzinho. Na hora eu fiquei olhando aquela cena, né? Os meus obreiros, olha aí, ó, não são esses aqui não. Esses aqui, meu Deus, talvez nem tinha nascido da fé ainda, tá? Mas os meus obreiros, pastor Manuel, olha, correram lá para fora. O povo se afastou. E na hora eu pensei: só Deus por mim. O cara veio correndo. E eu gritei: está amarrado em nome de Jesus. E o cara caiu manifestado como um demônio. Eu expulsei aquele demônio. Quando o rapaz tornou, ele não sabia nem onde estava. Me abraçou chorando, perguntou: o que foi isso, o que foi isso? Quando a gente contou para ele, ele falou: meu Deus, me perdoe. Me perdoe. Eu não sei se a lembrança não me trair. Eu acho que ele era afastado do evangelho. Mas eu lembro que ele aceitou Jesus naquele